Então, hoje no Clube do Livro, a gente vai discutir a tetralogia de Fallot. Como em todas as outras aulas, o livro que a gente usa de base é o Park. Então, começando pela prevalência. 5 a 10%, a tetralogia de Fallot corresponde a 5 a 10% de todos os casos de cardiopatia congênita cianótica, fotocianótica. Não, tá certo. 5 a 10% de todos os casos de cardiopatia congênita, e a cardiopatia congênita cianótica mais comum. Quanto à patologia, a descrição original englobava essas 4 anormalidades. Então, a CIV grande, uma obstrução da via de saída do ventrículo direito, a hipertrofia do VD e o cavalgamento da aorta. O livro especifica que, atualmente, só essas 2 anormalidades, a CIV e a obstrução da via de saída, já são suficientes para definir a tetralogia de Fallot, até porque a hipertrofia do VD é uma consequência da obstrução e o cavalgamento da aorta é variável. A CIV é perimembranose grande, com extensão subpulmonar, e a obstrução da via de saída do ventrículo direito pode ser do tipo estenose infundibular, que corresponde a 45% dos casos, estenose valvar, que corresponde a 10% dos casos, estenose infundíbulo-valvar, que corresponde a 30%, e atresia pulmonar, que corresponde a 15%. A atresia pulmonar ele discute num outro capítulo. O anel pulmonar e o tronco pulmonar têm graus variáveis de hipoplasia. Os ramos das artérias pulmonares são pequenos, embora não seja comum a hipoplasia significativa desses ramos. A estenose na origem dos ramos é comum, especialmente da artéria pulmonar esquerda. E, em casos graves, artérias colaterais sistêmicas irrigam o pulmão. O arco aórtico à direita está presente em 25% dos casos e alguns têm sintoma de anel vascular. Anomalias das artérias coronárias estão presentes em 5% dos casos e a mais comum é o ramo descendente anterior com origem da coronária direita, e o defeito do septo AV completo ocorre em 2% dos pacientes e é mais comum na síndrome de Down. As manifestações clínicas, então a história. O sopro cardíaco é audível desde o nascimento, a maioria dos pacientes é sintomático, apresentam cianose ao nascimento ou logo após, e a dispneia, a tendência a se agachar aos esforços e as crises de hipoxemia podem se desenvolver tardiamente em bebês que são discretamente cianóticos ao nascimento. Na tetralogia de Fallot acianótica, eles costumam ser assintomáticos ou com sintomas de insuficiência cardíaca, pelo grande shunt ventricular esquerda e direita. No exame físico, a gente encontra, então, a cianose, a taquipneia e vaqueamento digital, uma infusão sistólica ao longo da borda esternal esquerda e frêmito na borda esternal esquerda superior e média, são comuns, presentes em 50% dos casos. Um clique de ejeção que se origina na aorta pode ser audível. A B2 é única porque o componente pulmonar é muito suave e está presente um sopro sistólico de ejeção de longa duração e intenso, de 3 a 5 cruzes, em borda external esquerda superior e média. Esse sopro se origina da estenose pulmonar e é mais suave quanto mais grave a obstrução. Na tetralogia de Fallot cianótica, o sopro sistólico de longa duração também é audível em toda a borda external esquerda, mas ele é causado pela CIV e pela estenose infundibular, e a cianose está ausente. Aqui, então, um diagrama da ausculta encontrada na tetralogia de Fallot. Então, como ele fala no texto, aqui ele mostra que quanto mais grave a obstrução, mais suave seria o sopro. Quanto aos exames complementares, no eletro a gente encontra o desvio do eixo para a direita, entre mais 120 e mais 50, e uma sobrecarga de ventrículo direito. Esse é um eletro do nosso serviço, em que a gente vê esse desvio para a direita, e a sobrecarga de VD que a gente vê aqui no V1 com R puro. Quanto ao raio-x, a gente encontra uma área cardíaca normal, a trama vascular pulmonar diminuída, o coração em formato de bota, o tronco pulmonar escavado
e pode ser encontrada uma dilatação do átrio direito em 25% dos casos e o arco aórtico à direita também em 25% dos casos. Esse também é o raio-x do nosso serviço e que a gente vê bem característico aqui o coração em formato de bota, ou que também é chamado de tamanco holandês, e o tronco pulmonar escavado. No eco, no corte parasternal longitudinal, a gente vê uma grande CIV infundibular, perimembranosa subaórtica, e a gente consegue definir bem o cavalgamento da aorta. No parasternal transversal ou no subcostal transversal, é realizada uma avaliação sistemática da gravidade da obstrução nesses diferentes níveis. Então, na via de saída do VD, na válvula pulmonar, no anel pulmonar, o tronco pulmonar e os ramos. Nesses cortes que a gente vai avaliar essas estruturas. O estudo Doppler também estima o gradiente pressórico através da obstrução da via de saída do VD. Então, aqui eu coloquei também uma imagem do eco do nosso serviço, que está bem semelhante ao esquema que tem no parque, onde a gente vê, então, uma grande CIV e o cavalgamento da aorta sobre o septo interventricular. Esse um corte parasternal longitudinal, e aqui no transversal a gente também consegue ver a CIV, mas principalmente para avaliar a via de saída aqui com a porção infundibular bem marcada. E aqui no Doppler que a gente consegue ver o fluxo acelerado na via de saída. A origem anômala das coronárias também pode ser visualizada com acurácia pelo ecocardiograma, e a principal preocupação é afastar que exista algum ramo que atravesse a via de saída do VD. Então, como ele fala no texto no início do capítulo, a mais comum é aqui, como ele mostra aqui nessa imagem com os padrões da anatomia das artérias coronárias, a mais comum é a descendente anterior originária da coronária direita. A história natural. Então, os bebês com tetralogia de Fallot acianótica se tornam gradualmente cianótica. Os cianóticos se tornam mais cianóticos à medida que a estenose infundibular piora e que ocorre a polissemia. Crises hipercianóticas podem ocorrer em bebês. Retardo no crescimento pode ocorrer se a cianose for importante. Abscesso cerebral e AVS raramente acontecem. E a endocardite infecciosa bacteriana subaguda é uma complicação ocasional. Alguns desenvolvem insuficiência aórtica na tetralogia de Fallot grave e a coagulopatia é uma complicação tardia da cianose. As crises de hipoxemia são caracterizadas por paroxismos de hiperpneia, irritabilidade, choro prolongado, aumento da cianose e diminuição da intensidade do sopro cardíaco. Ocorre em lactentes, com pico de incidência entre 2 e 4 meses de vida, geralmente pela manhã e após o choro, alimentação ou evacuação. Crise grave pode levar a fraqueza, convulsão, acidente cerebrovascular ou até mesmo óbito, e não parece existir uma relação entre a cianose em repouso e a probabilidade de crise. No momento da crise cianótica, da crise de hipoxemia, ocorre esse ciclo, né, que, na verdade, pode ocorrer um espasmo na via de saída do VD, na porção infundibular, uma queda um aumento da resistência vascular sistêmica, e o choro pode levar a um aumento do shunt direita e esquerda. Isso leva a uma queda do PO2, um aumento do PCO2. Só um minutinho. Um aumento do PCO2 e, consequentemente, uma acidose. Essa acidose leva a uma hiperpneia. E isso vai levar a um aumento do retorno venoso sistêmico, que também aumenta o shunt direita e esquerda, então levando à proliferação desse ciclo. Quanto ao tratamento, são tentadas medidas que vão interromper aquele ciclo. Então, a posição genopeitoral é uma medida, a administração de morfina, 0,2 miligramas por quilo subcutâneo ou IM,
A morfina suprime o centro respiratório e interrompe a hiperpneia. O oxigênio geralmente é administrado. Também pode ser usado bicarbonato, 1 mEq por quilo EV, que pode ser repetido em 10 a 15 minutos. E isso vai tratar a acidose, que tem efeito estimulante no centro respiratório. Então, também vai suprimir esse estímulo para tentar interromper o ciclo. Se nenhuma dessas medidas tiver resposta, uma opção é a ketamina, 1 a 3 miligramas por quilo EV em 60 segundos. Ela aumenta a resistência vascular sistêmica e ceda o paciente. Ou o propanolol, 0,01 a 0,25 miligramas por quilo EV lento, que diminui a frequência cardíaca, que também pode ajudar a reverter a crise. Quanto à conduta clínica, os médicos devem reconhecer e saber tratar as crises de hipoxemia, assim como ensinar os pais a reconhecê-las. Pode ser usado o propanolol de 0,5 a 1,5 miligrama por quilo VO de 6 em 6 horas para prevenir as crises de hipoxemia, enquanto se aguarda o momento ideal para correção cirúrgica. E a dilatação por balão da via de saída de VD e da válvula pulmonar tem sido tentada para adiar a cirurgia por alguns meses. Quanto à conduta cirúrgica, então, uma opção são os shunts paliativos, que tem indicação no caso de neonatos com tetralogia de Fallot e atresia pulmonar, lactentes com anel pulmonar hipoplásico, crianças com artérias pulmonares hipoplásicas, crianças que têm uma anatomia coronária desfavorável, menores de 3 a 4 meses de vida que apresentam crise de hipoxemia não tratadas clinicamente e aqueles pacientes menores de 2,5 quilos. Quanto ao shunt paliativo, o mais usado hoje em dia é o Bleiloctalcin modificado, que é colocado, então, um tubo entre a artéria subclávia e a artéria pulmonar ipsilateral, então, do mesmo lado. É a cirurgia mais popular em qualquer idade. Há uma preferência pelo shunt à esquerda em pacientes com arco aórtico à esquerda e shunt à direita, se o arco for à direita, e a mortalidade é menor ou igual a 1%. As outras cirurgias de shunt, ele fala que não são feitas mais ultimamente por causa das complicações mesmo. Então, o Bleiloctalcin, que ele mostra aqui, também na imagem, nessa imagem ele mostra os 4 tipos de shunt. Então, o Bleiloctalcin clássico, em que ele usa a subclávia, faz anastomose direto na artéria pulmonar. Ele fala que não é usado mais pelo risco de trombose, principalmente em menores de 3 meses. Já o Waterston's e Potts, ele fala que causa uma insuficiência cardíaca, risco de HP e dificuldade no fechamento do shunt na correção total. Então, precisando de uma outra incisão cirúrgica, além da tradicional para a correção. O de Watterson é uma anastomose da aorta ascendente na artéria pulmonar e o de Potts da aorta descendente na artéria pulmonar. A cirurgia corretiva completa, então, a indicação e o momento ideal para ser feita cirurgia. Quando os pacientes apresentam saturação menor que 75% a 80%, a ocorrência de crises de hipoxemia é uma indicação da cirurgia, lactentes sintomáticos com anatomia favorável da via de saída de VD e das artérias pulmonares podem ser submetidos à correção primária após os 3 a 4 meses de vida. Hoje em dia, alguns centros já fazem essa cirurgia antes dos 3 meses. Em assintomáticos, acianóticos ou discretamente cianóticos, a maioria dos centros indica cirurgia entre 1 e 2 anos. E os discretamente cianóticos com shunt prévio, a cirurgia corretiva é feita 1 a 2 anos após a primeira cirurgia. Assintomáticos com anomalia das artérias coronárias também são operados após 1 ano de vida, porque pode ser necessária a colocação de um tubo VDTP. Então, quanto à cirurgia corretiva completa, o procedimento em si é feito sob circulação extracorpórea, parada circulatória e hipotermia. É realizado o fechamento da CIV com retalho, preferencialmente por abordagem transatrial ou pela artéria pulmonar, mas ele fala que em algumas vezes é preciso continuar essa incisão até o ventrículo.
Depois é feito um alargamento da via de saída do VD por divisão ou ressecção do tecido e valvotomia pulmonar, evitando a colocação de um retalho. Mas se o anel pulmonar e o tronco pulmonar forem hipoplásicos, a colocação do retalho transanular é inevitável. Alguns centros optam por colocação de monocúspide na abordagem inicial, outros optam pela troca valvar pulmonar mais tardiamente. Quanto à mortalidade, então, 2 a 3% durante os 2 primeiros anos, na tetralogia de Fallot não complicada. O maior risco são aqueles pacientes menores de 3 meses ou os maiores de 4 anos, aqueles com hipoplasia importante do anel e do tronco pulmonar, as CIVs múltiplas, aqueles com artérias colaterais aortopulmonares grandes e aqueles com síndrome de Down. Quanto às complicações, o sangramento no pós-operatório ocorre principalmente naqueles pacientes com polissemia ou os mais velhos. A insuficiência valvar pulmonar é uma complicação esperada. O BRD no eletro, causado pela ventriculotomia direita, é bem tolerado pelos pacientes. E o bloqueio atrioventricular total e as arritmias ventriculares são raras, ocorrem em menos de 1% dos casos. O acompanhamento pós-operatório. O segmento a longo prazo é feito com consultas a cada 6 a 12 meses. A insuficiência pulmonar significativa pode ocorrer após a correção, e apesar de bem tolerado por 10 a 20 anos, uma insuficiência pulmonar moderada a importante pode promover a dilatação e disfunção significativa do ventrículo direito, sendo necessária a inserção de um home-enxerto de válvula pulmonar. O momento dessa troca ainda é controverso, e a principal determinante dessa troca vai ser a função do VD, e ela é melhor investigada pela ressonância. Aqui eu coloquei o diagrama da American Heart Association, do guideline de 2018, que mostra as indicações dessa troca valvar pulmonar. E aqui em destaque eu coloquei, nos casos de insuficiência pulmonar moderada, aqueles assintomáticos, esses são os critérios que a gente vai levar em conta. Então, aqueles que têm 2 desses seguintes critérios têm indicação de colocação do home-enxerto, que seria disfunção sistólica leve ou moderada de VD ou VE, uma dilatação grave do VD, então com volume diastólico final maior que 160 ml por metro quadrado, ou um volume sistólico final maior ou igual a 80 ml por metro quadrado, o volume diastólico do VD maior ou igual a 2 vezes o volume diastólico do VE, a PSVD maior que 2/3 da pressão sistêmica e uma progressiva redução à tolerância aos exercícios físicos. Pacientes submetidos à cirurgia de Rastelli com tubo valvado podem evoluir com estenose ou insuficiência valvar. A dilatação por balão pode corrigir essa estenose, mas vai piorar a insuficiência. E hoje em dia a técnica não cirúrgica para implante percutâneo da válvula pulmonar tem sido usada com sucesso. É usada essa válvula pulmonar transcatéter Melody. A sobrecarga do ventrículo direito persistente também pode levar a taquicardias ventriculares e ao risco de morte súbita, que também é uma indicação para troca valvar. O marcapasso está indicado no bloqueio atrioventricular total ou na disfunção do nó sinusal induzida pela cirurgia. Diferentes graus de restrição às atividades podem ser necessários, tem que ser avaliado cada paciente. E a profilaxia para endocardite infecciosa está indicado em defeitos residuais ou aqueles pacientes com material protético. E é isso. Obrigada.